A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estar aqui novamente com vocês. Que Deus continue abençoando poderosamente as suas vidas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça e que estejam sempre brancas as suas vestes, em nome de Jesus. A mensagem de hoje se localiza no livro de Esther, capítulo 10, apenas 3 versículos da palavra de Deus, que diz assim: Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Eu quero me prender no versículo 2, que diz assim: Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. A quem o rei engrandeceu. A quem o rei engrandeceu. O local aqui descreve Suzã, uma das muitas capitais da Pérsia. E nesse período o povo estava sob o domínio de Assuero, rei da Pérsia. O tema de hoje é 7 coisas destruidoras e uma forte mão do céu. 7 coisas destruidoras e uma forte mão do céu. E o primeiro tópico é: pode até reinar, porque Deus permitiu. Segundo a história, Assuero foi o 5º rei da Pérsia. Ele era orgulhoso e impulsivo, como podemos observar nos acontecimentos do primeiro capítulo. No capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. E Assuero estava reinando sobre várias províncias e dominava todas as áreas daquela época nessas regiões. Mas a primeira coisa destruidora é você ter um rei que não é do seu povo. Um rei na qual não conhecia Deus e nem o seu poder. Não conhecia a trajetória do povo de Deus, todos os seus feitos. Sim, não conhecia. Mas no meio desse povo tinha um homem chamado Mardoqueu. Sim, é Mardoqueu. Um homem que temia ao Senhor e o adorava na beleza da sua santidade. Mas sabe de uma coisa? Pode até reinar, porque Deus permitiu. Mas a forte mão do céu está comigo, Mardoqueu. Tem certas coisas que acontecem com a gente porque Deus permitiu.
Sim, se não tivesse autorização do céu, não aconteceria. De forma alguma. Mas a mão forte do céu estava com Mardoqueu. Talvez as coisas estão de igual maneira para você e você está num local onde as coisas ali não estão indo bem, porque tem pessoa na qual está acima de você. Mas não se esqueça de uma coisa, e vou reforçar muito nessa mensagem, que a forte mão de Deus está com você. Sim, a forte mão do céu. Uma mão forte do céu está com você. Mardoqueu estava ali vivendo naquele local. Mas as coisas não estavam tão indo bem para Mardoqueu porque ele está fora da terra dele, está distante. Mas sabe de uma coisa? Uma forte mão do céu está com Mardoqueu. E não é diferente com você. Deus está com você. Uma forte mão do céu está com você. O segundo tópico: posso estar entre os transportados e cativos. É destruidor. Está entre os transportados e cativos. No capítulo 2 de Esther, versículo 5 e 6 da palavra do Senhor diz: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjaminita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eu quero deixar bem claro aqui que isso aconteceu porque devido ao pecado do povo de Deus. Você vai notar em 2 Reis 24 da palavra do Senhor que ali o rei na qual Deus enviou seus profetas não quis ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ler para você. Nos dias de Joaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Joaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou contra Judá para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que os tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. E no versículo 14 diz assim: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros, e ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim, no versículo 15, assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou preso Jerusalém para a Babilônia. Mas Mardoqueu, ele é um homem muito fervoroso na presença de Deus. Posso estar entre os transportados e cativos, mas
Uma forte mão do céu está comigo. Eu não sei o que está te cativando nesse dia. Não sei o que está aprendendo nesse dia, mas Deus conhece o seu coração. Talvez você está cativo pelo medo. Sim, cativo pelo medo. Você está cativo pela ansiedade. Sim, mas a palavra do Senhor diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você foi transportado e está cativo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma forte mão do céu está contigo. Sim, uma forte mão do céu está contigo. Note no versículo que diz assim: havia então um homem. Um homem. Esse homem é Mardoqueu. Sim, Mardoqueu. Posso estar cativo, posso ser transportado, mas a forte mão do céu está comigo. E você foi transportado e ficou cativo de uma situação que anteriormente era boa, agora não é mais boa. Mas sabe de uma coisa? Uma forte mão do céu está contigo. O terceiro tópico: pode no momento o rei não reconhecer o seu feito. Sim, pode o rei no momento não reconhecer o seu feito. Sabe uma das coisas boas que Mardoqueu fez? Está no versículo 21 do capítulo 2 a 23, que diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mardoqueu, ele descobre que 2 homens iriam tentar tirar a vida do rei, isto é, assassiná-lo. E o rei foi verificar, e realmente isso ocorreu. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, mas não fez nada para Mardoqueu. Eu quero lembrar para você o tópico: pode no momento o rei não reconhecer o feito. Note que no versículo desse capítulo diz assim que só foi escrito no livro das crônicas perante o rei, não foi feito mais nada. Talvez você está de igual maneira. Talvez o seu feito no momento não ocorreu. Mas sabe por que não ocorreu? Porque Deus tem os seus planos perfeitos para a hora certa. Sim, Deus tem os seus planos perfeitos para a hora certa. No começo chega a ser destruidor. Poxa, eu ajudei o rei e não sou reconhecido. Mas Deus tem os seus planos para a hora certa. Em outras palavras, uma forte mão do céu está comigo. Aleluia. Quarto tópico: pode se encher de furor e me pressionar. No capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: e depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Gagita, e o exaltou e o pôs
o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os seus servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E quem foi Amã? Foi o segundo no comando do império. A sua esposa chamava Azeres. E diz a palavra do Senhor que todos se prostravam, mas menos Mardoqueu. No versículo de número 4 e 5 diz: Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, e fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Eu vou relembrar o tópico. Pode se encher de furor e me pressionar. Mas sabe de uma coisa? Uma forte mão do céu está comigo. Mardoqueu. Deus estava com Mardoqueu. Não adianta se encher de furor. Não adianta pressionar. Uma forte mão do céu estava com Mardoqueu. E o diabo não é assim? Não está cheio de furor? Ele não tenta pressionar de alguma forma? Sim, é! Cheio de furor e tenta pressionar de alguma forma. E o que fazer então? Uma forte mão do céu está com você. Sim, é! A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma forte mão do céu está com você. O quinto tópico: podem tentar atingir a todos e destruir geral, mas uma forte mão do céu está com você. Estava com Mardoqueu. O quinto tópico: pode tentar atingir a todos e destruir geral, mas uma forte mão do céu estava com Mardoqueu. No capítulo 3 ainda, versículo 6 diz assim: porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e o povo de Mardoqueu. Vou repetir, vou repetir o tópico. Pode tentar atingir a todos e destruir geral. Amã estava muito infeliz porque Mardoqueu não se inclinava a ele. Amã estava com ódio do povo de Deus. Ele não se contentava ser o segundo do império de Assuero. Não, ele queria muito mais: destruir o povo de Deus. Podem tentar atingir a todos e destruir geral, mas só vão tentar, porque lá em cima tem uma mão forte que está com Mardoqueu. Talvez com você da mesma maneira, sim, é. As pessoas tentam atingir. A todos e destruir geral. Sim, é. Mas há uma forte mão do céu que está com você. Tem um versículo assim que diz:
Tem um versículo da palavra do Senhor que diz: a mão de Deus não está recolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mardoqueu tinha certeza, uma mão do céu, a de Deus, forte, está comigo. Sexto tópico: posso até parecer estar afundando. Estou triste com um decreto, mas a mão de Deus está comigo. Oh, aleluia! Uma forte mão do céu está comigo. E Amã, muito esperto, diz assim na palavra do Senhor, no capítulo 3, versículo 7. Versículo 8, 9 e 10 da palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou puro, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Eu vou repetir o tópico para você. Pode até parecer que está afundando. Estou triste com o decreto. No capítulo 4, versículo de número 1 e 2, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Mardoqueu estava triste pelo decreto, porque Amã fez com que o rei Assuero assinasse um decreto para destruir todo o povo judeu. Amã era adversário dos judeus. Talvez você está de igual maneira. Parece que está afundando. E você está triste como um Mardoqueu, porque um decreto foi assinado. Mas sabe de uma coisa? Amã estava ainda por esperar da parte de Deus, porque uma mão forte lá do céu estava com Mardoqueu. Oh, aleluia! No livro de Salmo 40, de 1 a 4, eu vou ler para você. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos,
nem os que desviam para a mentira. Naamã, dentro do seu coração, ele confiava no Senhor. Porque no versículo 4 diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E no versículo anterior diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pode aparecer que de estar afundando. Estou triste com o decreto, mas uma forte mão do céu está comigo, Mardoqueu. No sétimo tópico diz assim: pode até fazer uma forca para me matar, mas uma forte mão do céu está comigo, Mardoqueu. O que Amã se propõe então? Ele se reúne com a sua esposa ali, entre eles, e ela fala para ele, e expõe um assunto, e eles resolvem fazer uma forca para Mardoqueu. Diz a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo 14: Então lhe disse Zera, que é a esposa de Mardoqueu, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. Quer dizer que tudo aparentemente estava preparado para enforcar Mardoqueu. Mas não pensaram no Deus a quem Mardoqueu serve. Em Salmo 34, versículos, eu quero ler 3 versículos. 7, 8 e 9, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Mas uma forte mão do céu está com Mardoqueu. E eles pensam que poderiam acabar com Mardoqueu dessa forma, o enforcando. Mandaram até preparar uma corda para tal de 50 côvados. Sim, de 50 côvados. Preparada para enforcar Mardoqueu. Mas uma mão forte lá no céu está com Mardoqueu. E a palavra do Senhor diz bem: os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E aonde está a confiança de Mardoqueu? No Senhor dos exércitos, aquele que vive eternamente e sobre todos é Senhor. Aleluia! E você sabe o que aconteceu no decorrer da história? Durante um banquete dado ao rei Assuero pela rainha Ester, Deus usou a rainha Ester para interceder pelo povo, pelo seu povo. Eu quero deixar aqui bem claro que a rainha Ester era sobrinha de Mardoqueu, em que Mardoqueu cuidava dela. E Deus colocou Ester lá, junto com o rei. Ela era a rainha e intercedeu pelo povo de Deus. E ela expôs a situação para o rei Assuero. E ele falou: quem que é este que tanto te deixa assim? É o malvado Amã.
No capítulo 7, versículo de número 6, diz assim: Disse Ester, um homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Vou ler o 7 para você. E o rei, no seu furor, se levantou do seu banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Nos versículos que se seguem, o rei manda enforcar na forca que Amã havia preparado. E Amã morre dessa maneira. E o que foi feito então de Mardoqueu? Mardoqueu, ele foi engrandecido. Diz a palavra do Senhor no capítulo 10, e depois disto pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas do rei da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão e seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aqui está o oitavo tópico da palavra do Senhor. Colocou no topo sobre a casa de Amã. Amã que ficou ali na porta do rei, intercedendo pelo povo, com pano grosseiro, se humilhando perante Deus. Agora, Amã está morto. Deus engrandeceu Mardoqueu. Sim, Deus engrandeceu Mardoqueu, colocou-o no topo sobre a casa de Amã. E quem era Amã? Amã é aquele que tinha preparado a forca de 50 côvados para Mardoqueu e que queria destruir o povo. Sim, E o porquê ocorreu tudo isso? Porque uma forte mão do céu estava com Mardoqueu. Deus engrandeceu Mardoqueu para ajudar o povo. E se tornou o segundo abaixo do rei Assuero. Sim, o segundo abaixo do rei Assuero. E como também tinha a rainha Ester, que era sobrinha de Mardoqueu. Sim, sobrinha de Mardoqueu. Eu quero aqui repetir o tema: 7 coisas destruidoras de uma forte mão do céu. Mardoqueu. Deus vai te honrar nessa terra. Mas eu quero falar um jargão para você. Sim, Quero deixar bem claro. Deus não dá asa para a cobra. Sim, Deus não dá asa para a cobra. Que Deus abençoe seu coração em nome de Jesus.